Boa noite, né? Ainda falando sobre a nossa disciplina de enfermagem clínica, né? Onde estamos vendo sobre especialidades. Hoje nós iremos ver três. Apenas um conceito pequeno de cada uma delas, aonde iremos iniciar sobre gastroenterologia, correto? É a especialidade médica que se ocupa no estudo diagnóstico e tratamento clínico das doenças do aparelho digestivo. O tratamento cirúrgico de tais patologias é abordado pelo cirurgião do aparelho digestivo. O gastroenterologista, ou gastro, é o médico especialista em tratar doenças ou alterações de todo o trato gastrointestinal, que vai da boca ao ânus. Assim, ele é responsável por tratar diversas doenças relacionadas à digestão, dor de estômago, cólica intestinais, prisão de ventres e diarreia, por exemplo. O médico gastroenterologista pode trabalhar em clínicas ou hospitais, pode realizar consultas, exames, receitas médicos e dar orientações sobre o que fazer para manter a saúde e o bom funcionamento dos órgãos do abdômen. Dentro da gastroenterologia há outras especialidades médicas, como a hepatologia, né, que é uma especialidade responsável pelo fígado e vias biliares. A proctologia, que é responsável pela investigação de alterações no reto, como tumores, hemorroidas e fissuras, como exemplo. E a endoscopia digestiva, que é encarregada pelo estudo que serve de diagnóstico e tratamento de doenças de tubo digestivo por meio de um endoscópio. Então, essa especialidade ela é bem complexa, né? Ela envolve todo o trato digestivo, né? Ou seja, desde a boca ao ânus, passando pela boca. Aí vem, né, o esôfago, vem o estômago, o intestino delgado, onde está composto por duodeno, né? Vem o íleo, vem o jejunum, né? Vem o íleo. Aí vem o intestino grosso, onde vem o seco, o cólon e o reto. E tem dois órgãos, né, ou glândulas, né, chamadas de pâncreas e fígado, que faz parte também do aparelho digestivo, tá? Quando ir ao gastroenterologista? É indicada quando há sintomas que envolvem órgãos relacionados à digestão, como por exemplo esôfago, estômago, intestino, pâncreas e fígado. Nós usamos muito quando se tratamos de gastroenterologia, falando sobre o abdômen. É porque a maioria dos órgãos que envolve o gastroenterologista está no abdômen, né? Só pega a parte do esôfago que está no tórax, né? E um pouco da faringe que está na boca. Mas os principais órgãos gastroenterologia está no abdômen, tá? Então as principais doenças tratadas pelos gastroenterologistas são doenças de refluxo gastroesofágico, paciente que tem azia, pacientes que tem queimação, né, no esôfago, podem sentir essa queimação até a boca, tá? Passando para o estômago e vice-versa, subindo e descendo. Isso é um refluxo gastroesofágico. Tem que ver o que está acontecendo, se é problema de válvula. Lembra que nós temos dois esfíncteres. Tem o esfíncter esofágico superior, temos o esfíncter esofágico inferior. Um desses esfíncteres, se tiver frouxo as válvulas, pode estar voltando o que? A acidez do estômago e passando para a cavidade da boca, causando aí uma pirose, que é essa dor e queimação no tórax, tá? Nessa região do tórax esofágica. E pode ser também uma hérnia de hiato. A hérnia de hiato ela comete lá na válvula esofágica inferior, já desembarcando no estômago, correto? Então ela relaxa essa válvula, fazendo com que a comida, né, ou o líquido que você ingeriu venha para a boca novamente. Então quem tem essa hérnia tem que sempre fazer a digestão, esperar a digestão acontecer completamente às 3 horas, sentado ou em pé. Não pode deitar, porque senão o alimento vai voltar para a boca. Esofagite, né, que são feridas no esôfago. A esofagite ela vem muito de corrosividade. Vamos supor, quem toma muito chimarrão pode provocar uma esofagite.
Quem consome muitas coisas quentes pode provocar esofagite, tá? Então, alimentos muito ácidos, tá? Pode provocar isso. Esofagite é como se fosse uma gastrite. Porém, essa ferida, ela é no esôfago, e a gastrite, a ferida é no estômago, tá? A gastrite, né, tem a gastrite nervosa, como o povo fala, é quando você passa por estresse, você você começa a produzir mais ácido clorídrico. Com isso, aumenta a quantidade de dor, porque está gerando mais ácido, está caindo em cima da ferida que você tem no estômago, e o processo aumenta. Por cima de gastrite nervosa. A gastrite, tá, é quando há ferida no estômago. Nós temos algumas camadas no estômago, como a serosa, a muscular, né, a mucosa. Quando essas camadas vão ferindo e vão atravessando as barreiras, e quando ela chega na parte muscular, onde é vascularizada, o que acontece? Provoca um sangramento. Esse sangramento é chamado de úlcera gástrica. Tá? É como se fosse... O que é gastrite? Você tem uma parede pintada, correto? Se você tirar a tinta da parede, é uma camada que já foi perfurada no teu estômago. Se você começar a tirar a massa corrida que está na tua parede, já é a segunda camada. Se você atingir o reboco da tua parede, aí é onde tem a vascularização. E isso é chamado de que? Úlcera. Tá? Já viu aquele ditado? Fulano estourou a úlcera, rompeu a úlcera. A ferida, né, ultrapassou as barreiras e chegou até a parte vascularizada, e com isso começou a sangrar. Tá? É muito preocupante quando estoura a úlcera. Tá? Hepatite, temos diversas hepatites A, B, C, D, E. As hepatites, né, cada um tem seus sintomas, meio de transmissão. A hepatite A, B, a C, tá? As outras é um pouco mais assim, raras, mas tem, tá? Uma das mais perigosas é a hepatite C, que ela se encadeia muito rápido para uma cirrose, tá? Então a hepatite, ela também comete o fígado, e quem trata é um gastro, tá? Pancreatite, também uma inflamação no pâncreas, é muito preocupante a pancreatite, tá? Tem que ser feita logo um diagnóstico rápido e um tratamento rápido, porque o pâncreas, ele é uma glândula tanto exócrina como endócrina. Exócrina porque ele produz enzimas, e endócrina porque produz hormônios. Uma colitíase, que é nada mais do que pedra dentro da vesícula, ou cálculo na vesícula biliar. Tá? Quando tem esse cálculo, tem que fazer uma colecectomia, né, remoção desse cálculo dentro dessa vesícula. Doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença que dá no cólon. Nós temos o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Porém, ele causa um estreitamento, vai afinando o colo nas suas extremidades, chegando a ficar bem fino e não ter condições de as fezes passar, provocando uma infecção muito grande. A doença de Crohn é muito difícil de tratamento, tá? É extenso. Quem trata, às vezes a maioria é cirúrgico, tá? Quem trata é o gastroenterologista. Intolerância à lactose também, tá? Tem que ver, né? A gente sempre percebe tanto pelo gastro ou também pelo médico alergista, tá? Constipação intestinal, prisão de ventre, né? Pessoas que não conseguem defecar, pessoas que começam a acumular fezes dentro da cavidade abdominal, e essas fezes ficam ali armazenadas, não conseguindo fazer uma evacuação. Tá? Então, pessoas que têm um intestino preguiçoso, intestino lento, tá? Temos que ir num gastro para ver o que temos que fazer. Vai te passar uma colonoscopia, né, que é um exame para diagnosticar alguns problemas intestinais, para perceber se há alguma coisa tem que ser feita para poder reverter esse tipo de quadro aí. As hemorroidas. Hemorroidas, todos nós temos hemorroidas. Hemorroidas são o nome das veias, né, que causa a vascularização do reto, tá? Então elas são muito importantes por drenar sangue, fazer toda a parte ali de vascularização. Porém, quando elas provocam, elas são válvulas, em toda veia tem válvula. Quando elas não conseguem retornar o sangue, elas começam a se romper, provocando aí varizes dentro do reto.
Quando você fala assim, fulano está sofrendo de hemorroida, é porque elas provocaram varizes, estão cheias de sangue, tá? Muitas podem sangrar, outras a hemorroida vem para fora, tá? Aí às vezes tem que empurrar com o dedo para dentro novamente, ou às vezes ela sai e não retorna mais. Tem 4 tipos de hemorroidas, os graus, né? Não é que é tipos, é os graus, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, aonde há totalmente ali uma obstrução, tá? Então, hemorroida, geralmente a mulher quando está grávida tende a provocar um problema de hemorroida, obesidade, colocar força para defecar, constipação intestinal porque está botando força para poder evacuar. Então, tudo isso pode causar hemorroidas, problemas de hemorroidas, melhor dizendo. Cirrose, existe alguns tipos de cirrose. Tem a cirrose medicamentosa, alcoólica e a cirrose hepática. A cirrose hepática ela vem de algum tipo de hepatite. A cirrose medicamentosa ela vem de abuso de medicamentos durante a vida, principalmente de antibióticos. E a cirrose alcoólica ela se dá através, né, de ingestões de álcool, né, constante, alcoólatras. Quando eu digo constante, é assim, não é que toda pessoa que bebe vai aguentar cirrose, não. Pessoas que bebem todo dia. Nós temos uma célula muito importante no fígado chamada hepatocito. O hepatocito, o álcool destrói ela, só que ela demora um dia para se regenerar. Se você bebe todo dia, você está destruindo os hepatocitos. Você não está dando um intervalo para ele poder se regenerar. Correto? Então, se eu bebo um dia sim, ou os finais de semana, por exemplo, então tem tempo suficiente para os hepatocitos se regenerar. Então, dificilmente você vai sofrer uma cirrose alcoólica. Agora, se você bebe todo dia, provavelmente você não vai dar conta e logo, logo o teu fígado vai ficar invulnerável para produzir uma cirrose. Colite também é uma doença do colo, é o colo inflamado, tá? Que provoca essas dores de cólica intestinal, provocando aí também uma complicação interna. Nesse caso também é cirúrgico ou também tomar medicamentos, tá? Supositórios, medicamentos introduzidos no reto, que é mais rápido a cura. Diverculite é como se fosse feridas dentro do colo. Não tem a gastrite, são feridas no estômago. A diverculite é como se fosse umas feridas, tá, em forma de discos ali, dentro do colo. E pólipo intestinal. Pólipo intestinal é como se fosse umas verrugas dentro do intestino, tá? Uns pólipozinhos. Aí também tem que fazer cirurgias para poder fazer a remoção desses pólipos. Assiste é líquido na cavidade abdominal, tá? Temos que remover esse líquido. Então, assiste é quando é a famosa barriga d'água, tá? Que tem que reter esse líquido através de um exame, tá? De um procedimento. Então, assiste é isso, tá? É uma água na cavidade peritoneal, ou seja, conhecida como barriga d'água. Aqui alguns órgãos, né, da cavidade abdominal que são mais afetados pelas doenças gastrointestinais, né? O fígado, tá? Nosso fígado tem mais ou menos aí 1,5 kg de fígado, né? É o segundo maior órgão do corpo humano e a maior glândula do nosso corpo. E nele tem mais de 500 funções. O fígado, ele é o cara, ele tem muita importância. Aqui do lado tem o estômago, né? O estômago, que tem a forma aí grande, uma bolsa, né? Onde tem a curvatura menor, a curvatura maior. O estômago é onde faz a digestão, que recebe da boca o bolo alimentar e torna esse bolo ali transformando em quimo, tá? Depois dele passa para o duodeno, onde vai fazer a absorção, tá? Aí vem o duodeno, depois vem o intestino grosso, tá? Intestino grosso também, que é a parte principal para a absorção de água. Quais exames estão relacionados à gastroenterologia? Além da consulta comum, como exame físico e o histórico médico, o médico da área de gastroenterologia pode pedir ultrassom e exames complementares para ajudar no seu diagnóstico. Por exemplo, uma endoscopia digestiva alta, avalia como estão as paredes do esôfago, o estômago e o duodeno, tá?
para identificar, por exemplo, gastrite e úlceras. Aí também tem com teste de urease, para saber se vai dar positivo ou negativo. Para saber se você tem Helicobacter pylori, conhecido como H. pylori. É uma bactéria que causa câncer, que gosta muito de acidez. Então, geralmente, uma gastrite, tá, ela é ácida. Então, geralmente, provavelmente, pode ser que você tenha também uma H. pylori. Uma colonoscopia detecta condições relacionadas ao intestino grosso, onde, em vez de introduzir pela boca, introduz pelo reto. Exame de sangue também pode ser pedidos pelo médico para verificar a glicemia, colesterol, proteína do sangue, como está a produção de enzimas do fígado, da função hepática, entre outras informações. Por exemplo, exames de TGP, TGO, para me ver como é que está a função hepática, tá? Exames de colesterol, triglicerídeos, para me ver como é que está a parte do fígado também e a parte sanguínea. Enzimas, tá? Muito importante também. Paracentese. A paracentese é o procedimento para retirada de fluidos que entrou na barriga, ou seja, o líquido peritoneal. A paracentese usa muito em acistite. A acistite é quando tem água na cavidade, né, chamada barriga d'água. Essa barriga d'água eu uso a paracentese, né, para poder fazer o quê? A retirada desse fluido, dessa água que está na cavidade peritoneal. Que são os órgãos, né, que faz parte da especialidade de gastroenterologia. Fígado, estômago, pâncreas, a vesícula está aqui embaixo. Aqui temos o duodeno, temos aqui o cólon, o seco, apêndice, tá? Colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto, ânus, e aqui o intestino delgado, onde está o jejum e o íleo. Tratamento vai depender muito da etiologia da causa, né? Como eu falei, se for uma doença de Crohn, diverculite, aí tem que usar uma mesalazina, né? Mesalazina, ou seja, supositório direto no reto. Se for problema de gastrite, né, ou a esofagite, eu posso estar usando aí o quê? Um IBP. O que é IBP? Inibidor da bomba de prótons. Pode ser um pantoprazol, omeprazol. Temos que tomar durante 3 meses, tá? Porque esse medicamento ele é para tratamento, ele não é paliativo. Ele não é para tomar quando estiver sentindo dor, ele é para tomar para tratar. E também não adianta nada eu tratar uma gastrite e continuar comendo tudo que eu comia antes, porque tudo vai provocar. O que provoca gastrite? Farinha, pimenta, limão, né, Coca-Cola. Então, esses alimentos provocam gastrite. Por isso que 90% da população tem gastrite. Porque trata, mas volta os hábitos alimentares novamente e torna a adquirir uma ferida no estômago. Sobre a parte do refluxo, né? Essa queimação, eu posso estar tomando aí um hidróxido de alumínio, tá? Esse refluxo também eu posso usar também uma ranitidina, cimetidina, que ajuda bastante também. Então, sobre as condições de tratamento, vai depender muito da etiologia, ou seja, da causa específica que aconteceu com o paciente, correto? Passamos agora para a nefrologia. A nefrologia, né, é uma área da medicina, uma especialidade médica voltada apenas para os néfrons. Néfrons, né, é uma célula fundamental dos rins, ou seja, cada rim tem de 1 milhão a 4 milhões de néfrons. Nós, quando chegamos a 50 anos de idade, perdemos aí 10% dos néfrons, da sua capacidade da função renal. Então, os néfrons é onde faz a filtragem. Tá? A filtragem é como se fosse ali uma peneira onde vai passar o sangue, esse sangue vai ser peneirado, nesse sangue vai ser filtrado e vai produzir o que? Vai tirar daquele sangue a urina. É um produto de excreção. E produzimos em média ali 1,5 litro de urina por dia. Vai depender muito do consumo de água. Tá? Então, olha aqui, ó, por exemplo, aqui, o sangue passa por aqui, pela cápsula de glomerular, pelos glomérulos, passa por aqui tudinho, vai passando por aqui e sai por cá a urina. Então, esse processo todinho está dentro dos néfrons. Tá? Então, quando a sua capacidade de filtração não está acontecendo, ou seja, tu não está fazendo xixi, ou seja, não está urinando, é defeito nos néfrons. Tá? Então, alguma coisa está comprometendo os teus néfrons, você não está conseguindo urinar, e você está retendo líquido, você está ficando o quê? Edematoso, você está cheio de inchaço. Tá? Então, é sinal que você não está, os rins não estão trabalhando
perfeitamente. Quando você consegue ter isso, acometer esses problemas de edema, você aperta a sua perna e está com edema, né, você pode ser, na maioria das vezes pode ser um hipertenso. Se você tomando ali um diurético, vai lhe ajudar. Agora, não pode ficar abusando demais de diurético. Diurético vai fazer com que a capacidade renal venha filtrar mais e você consegue expelir aquela água que está retida no teu corpo. Porém, quando isso é de frequentemente, tem que ver o que está acontecendo com teus néfrons. Aí tem que ir para o nefrologista, porque senão daqui a uns dias você começar a perder a capacidade funcional e daqui a pouco você não está conseguindo mais urinar. Os teus néfrons não estão conseguindo filtrar. Aí você vai ter que fazer diálise, hemodiálise, alguma coisa do tipo, tá ok? Eu vou falar pouca coisa dela porque é uma área bem restrita, né? Pouca gente precisa que vai ao nefrologista. Conceito: a doença renal crônica constitui um grave problema de saúde pública no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologista. Diabetes e hipertensão arterial são as principais causas de problemas renais. O risco de aparecimento de doença renal é próximo de 30% em pacientes com diabetes tipo 1 e 20% em pacientes com diabetes tipo 2. Percebemos que diabetes tipo 1 ela é mais precisa, ou seja, tem mais chance de envolver hemodiálise do que a tipo 2. Então, nefrologia é a especialidade médica que ocupa, né, no diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, em especial o rim. Por vezes, essa doença só afeta os rins, mas é necessário sublinhar que, na maioria da parte dos casos, as doenças que afetam os rins são doenças gerais, como diabetes mellitus, hipertensão arterial e algumas doenças imunológicas que provocam lesões em vários órgãos e também nos rins. A utilização inadequada de alguns medicamentos de uso corrente, como os analgésicos, anti-inflamatórios, por exemplo, também pode provocar lesões renais. Quando nós tomamos medicamentos, como principalmente anti-inflamatórios, é metabolizado no rim, passa pelo rim. Então ele faz com que force os néfrons e com isso desgasta, você está perdendo néfrons. Então, se você durante aí a tua vida você tomava muito anti-inflamatórios e analgésicos sem orientação médica, tá? Você pode perder muitos néfrons durante a vida e quando chegar lá com 60 anos, você é capaz de fazer hemodiálise devido, né, à sua ingestão de anti-inflamatórios, certo? Então, anti-inflamatórios eu não posso exceder mais do que 5 dias tomando medicamento. Tá, vamos supor, eu estou com inflamação, eu tomo qualquer um dos AINES. O que é AINES? AINES são anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, ibuprofeno, nimesulida, tenoxicam, piroxicam, diclofenaco. Então, eu não posso tomar mais do que 5 dias, suficiente 5 dias, tá? Porque se eu ficar tomando mais do que 5 dias, eu vou fazer com que o rim venha forçar e venha provocar aí um dano maior futuramente. Tudo isso é futuramente. Por exemplo, também pode provocar lesões renais se não forem diagnosticados precocemente e se não forem tratados corretamente, as doenças renais podem provocar perdas progressivas da função renal e evoluir para uma insuficiência renal crônica. Quando você se perde néfron, não tem como recuperar, regenerar. Perdeu uma vez, já era, não tem como perder. Nós temos de 1 milhão a 4 milhões. Então, a partir dos 40 anos, eles vai perdendo 10%, mais 10%, entendeu? Na maioria das situações, a perda da função renal pode ser evitada se os doentes forem observados precocemente e seguidos numa consulta de nefrologista. A realidade é que muitos doentes só são enviados tardiamente para um médico nefrologista, habitualmente quando já tem insuficiência renal moderada ou grave. E nessas condições, a insuficiência renal já tem um caráter irreversível. Muitas vezes é melhor que o nefrologista pode fazer é impedir ou retardar o agravamento da doença renal, que já tem vários anos de evolução. Atividades do médico nefrologista. Na prevenção de doenças renais e suas complicações, diagnóstico e tratamento das doenças sistêmicas que atingem o rim, diabetes, hipertensão arterial, lúpus eritematoso e sistemas vasculares. Diagnóstico e tratamento de doenças renais primárias, como nefropatia, DGA, diagnóstico e tratamento de doenças renais hereditárias, familiares,
né, uma poliquistose renal, uma autossômica dominante, diagnóstico também de infecções urinárias, diagnóstico também de complicações de doença renal crônica, tratamento de complicações renal aguda, hemodiálise, diálise peritoneal, transplante renal. Essas são as áreas que o nefrologista atua, ou seja, ele trabalha só com o rim. É diferente do urologista, que eu irei falar daqui a pouco também. O nefrologista trabalha só com o rim, principalmente com uma unidade do rim, que é os néfrons, tá? Então, se o teu rim não está filtrando, ele está insuficiente. Então, a insuficiência renal também ela atua nessa área. Exames de rotina para diagnósticos. Dos exames analíticos de rotina para diagnóstico e vigilância das doenças renais faz parte análises bioquímicas, que envolvem aí a doseamentos, né, de creatinina, ureia, ácido úrico, sódio, potássio no sangue, assim como exames de imagem, como ecografias do rim e das vias urinárias. A perda da função renal, né, vai causar insuficiência renal. Então, se meu rim não está funcionando bacana, vai começar a ficar insuficiente. Tá? Para ficar insuficiente, vai começar a fazer a diálise. A insuficiência renal ocorre quando o rim perde a capacidade de filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue. Doença como diabetes e hipertensão arterial não bem controladas pode levar à deteriorização renal progressiva, eventualmente necessária de hemodiálise ou transplante para seu tratamento. Por isso, indivíduos com esse distúrbio devem ser acompanhados e tratamentos rigorosos. Exames relacionados. Quais são os exames que sempre quem vai no nefrologista ou está o nefrologista tem que pedir? Creatinina, né? É uma substância produzida pelo rim, é uma substância produzida pelos músculos, aliás, do corpo e eliminada pelos rins. Quando ocorre uma diminuição de creatinina, né, quer dizer que haverá um aumento do nível de creatinina no sangue. Então, se houver uma diminuição de filtração dos rins, haverá um aumento no sangue de creatinina. Então, se aparecer que creatinina aumentado no sangue, quer dizer que os rins não estão filtrando corretamente. Ureia, substância também produzida pelo fígado, a partir da metabolização da proteína da nossa dieta. Também eliminada pelos rins. Uma elevação, né, nos seus níveis pode significar que os rins não estão funcionando adequadamente. Creatinina e ureia são dois exames pedidos muito pelos urologistas e nefrologistas para ver o metabolismo renal. Urina tipo 1. Isso é o exame de urina normal, simples, né? Que vai ver ali a densidade da urina, ver se há hemácias na urina, vai ver se há proteínas na urina, se há alguma infecção urinária, pH da urina. Então, o urina tipo 1 é o exame simples, né? Exame de urina. Urocultura é para detectar qual tipo de bactéria que tem nessa urina. E a biópsia renal, né, para diagnóstico de determinadas doenças renais. O CG, que são ultrassons de rim ou de vias urinárias, né? Para ver o que? Anatomia urinária, para mim ver o rim, ver as vias urinárias, para ver se há o que? Um cálculo renal, um cisto no rim, né? Algo do tipo, um tumor. Então dá para ver tudo pela ultrassom. E dá para ver a anatomia renal completa. A diálise é um nome genérico que se dá a qualquer procedimento que promova uma remoção das substâncias tóxicas que fica retida quando os rins deixam de funcionar adequadamente. Então, diálise é quando é o nome genérico, tá, né? Quando é o procedimento de remoção de substâncias. Então, o que é a diálise? Está fazendo o quê? Ele está filtrando o sangue, tirando as impurezas do sangue. Então, quando estou tirando as impurezas, eu estou fazendo a diálise. De uma maneira muito simplificada, séria, a filtragem do sangue. Então, é uma maneira muito simples, né, que seria a filtragem do sangue. Ela tem como princípio a retirada de líquido e toxinas, como a ureia e a creatinina do paciente com insuficiência renal, além de poder corrigir distúrbios de pH do sódio, do potássio sanguíneo, entre outros. A diálise não tem como objetivo tratar a doença renal, mas sim substituir o rim que estão com seu funcionamento prejudicado. Então, a diálise ela não é tratamento. Ela é como se fosse a função do teu rim. Você não consegue mais produzir urina, você não consegue mais limpar o teu sangue. Então, quem vai fazer isso é a máquina. Então, o teu sangue vai para a máquina, aonde é filtrado, né, feito toda a drenagem ali tirada e
Quando faz isso, a máquina vai fazer o quê? Ao urinar por ti. Então, vai fazer toda a captação e vai tirar aquele processo de excreção. Ela é indicada para pacientes que apresentam deficiência no funcionamento dos seus rins. Habitualmente, os dois rins juntos apresentam menos do que 10% da sua capacidade funcional, quando se indica o início do tratamento diálítico. Então, é quando você perde um rim, né? Já perdeu um rim e já começou a prejudicar o outro rim, ou seja, você já perdeu a metade da capacidade do outro rim. Então, aí é onde tem que fazer uma diálise, começar a fazer rapidamente. A duração de diálise não é necessariamente para toda a vida. A melhor opção de terapia de substituição renal é, sem dúvida, o transplante renal. Essa modalidade está claramente associada à melhor qualidade de vida e sobrevida. É muito difícil a pessoa começar a fazer hemodiálise, né, dependendo do grau, se ela tiver com apenas 20% do seu rim funcionando, que é uma quantidade muito pouca, é muito difícil ela voltar ao normal, tá? E não precisar mais de diálise. A maioria das pessoas que faz diálise, eles fazem até morrer. Há pacientes que apresentam doença renal tratável e reversível, e que são submetidas à diálise somente enquanto os rins estão comprometidos. Na medida em que os rins se recuperam, o tratamento pode ser interrompido. Porém, se há uma infecção, alguma coisa impedindo a filtração dos rins, aí tratou aquilo ali, você volta ao normal. Porém, se for um desgaste mesmo através de néfrons, que você perdeu totalmente os néfrons, aí não tem como reavaliar o paciente novamente para ele poder ficar sem precisar fazer hemodiálise. Então, se for através de uma glomerulonefrite, algo que está impedindo a filtração do rim e você conseguiu tratar e volta ao normal depois disso, mas tirando isso, se for devido ao desgaste dos néfrons, não tem como recompor novamente. A hemodiálise é realizada em serviços de nefrologia especializados e tem duração média de 3 a 4 horas, 3 vezes por semana. Também tem aquela que pode ser feita em casa. Compra o aparelho, faz em casa ou aluga o aparelho. Você pode fazer dormindo durante 9 horas, né? Todo dia. Está dormindo, liga a máquina e vai fazendo, tá? Mas é um custo muito caro. A diálise é o processo de separação de moléculas de acordo com o seu tamanho, utilizando membranas semi-impermeáveis e contém poros. A hemodiálise é a transferência de massa. Ocorre entre o sangue e o líquido de diálise através de uma membrana semi-impermeável artificial, ou fio de hemodiálise ou capilar. Já na diálise peritoneal, a troca dos solutos entre o sangue e a solução de diálise ocorre através do peritônio. Aqui você pode perceber nas imagens. Hemodiálise é o uso de equipamento específico que filtra o sangue diretamente e devolve o corpo do paciente com menos impurezas. Diálise peritoneal é o uso de equipamento específico que infunde e drena uma solução especial diretamente no abdômen do paciente, sem contato direto com o sangue. Você pode ver aqui uma hemodiálise, você pode ver uma diálise, né? E aqui hemodiálise e diálise peritoneal, né? Que devolve direto no peritônio do paciente. Vamos ver urologia. O urologista é o médico responsável pelo tratamento dos problemas relacionados ao trato urinário do homem e mulheres e genital do homem. Então, o urologista, ele atende homens e mulheres, porque ele trata todo o sistema urinário, ou seja, rim, uréter, bexiga e uretra. Aí tudo bem. Tanto o homem como a mulher tem esses componentes, né, anatômicos. Vamos lá. Rim, tá? Uréteres, bexiga e uretra. Então, o urologista trata isso aí. Mas quando se envolve algo de genital masculino, onde vem pênis, epidídimo, testículo, escroto, próstata, aí eu continuo com esse médico. E a mulher, quando envolve genital, ela passa para outro especialista, que seria, no caso, o ginecologista. Então, o médico urologista normalmente atende pacientes em consultórios e acompanha pacientes internados, realiza cirurgias e exames diagnósticos. Tradicionalmente, o médico urologista assume um importante papel na realização dos exames preventivos, o check-up para os homens. O homem vai lá, né, faz todo o check-up
porque a parte do sistema genital reprodutor é o urologista que faz. Então, ele faz todo esse check-up. É uma enorme quantidade de doenças tratadas pelo urologista, em homens e mulheres de todas as idades, incluindo infecções, inflamações, tumores, cálculos, incontinência urinária, infertilidade, irradiações, transplante renal e outros. Doenças tratadas por urologista. Entre os problemas que podem cometer tanto homens quanto mulheres em todas as idades estão infecções urinárias, como a ciste, né, e a pielonefrite, inflamações, tumores benignos ou malignos como câncer, cálculos renais, as famosas pedras no rins, tá, gente? Incontinência ou obstrução do fluxo urinário. Então, até aí serve para homens e para mulheres. Agora, relacionado aos homens, o urologista identifica e trata problemas como infertilidade, homens que não conseguem fazer filhos, tem que fazer exames como espermograma, a quantidade de esperma que tem. Em uma ejaculação sai 20 milhões de espermatozoides. Tá? Problema de ejaculação precoce, impotência sexual, DSTs, fimose, curvatura peniana, câncer que acomete o sistema reprodutor masculino. Então, tudo isso aí é urologista também, tá? Voltado para o homem. E tem o urologista, né? Que são tanto para homens e mulheres, quando se fala do trato urinário. Exames para diagnósticos. Tem o exame de sangue, né, que a gente usa para a ureia creatinina, que é específico. Sempre iremos pedir isso aí para ver o metabolismo renal, como está funcionando o rim do paciente. Exames de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, espermograma, para ver a quantidade de esperma, para ver se a pessoa está infértil, como tratar espermatozoide, uma uretrocistoscopia, né? É um exame para ver a uretra, tá? Do paciente. Aqui do lado dessa imagem você pode ver os rins, né? Os uréteres, a bexiga e a uretra. Sintomas. Alguns sintomas, né, que são específicos para essa área, como dor lombar, dor abdominal, do pênis, dor nos testículos, aumento da frequência urinária, dor ao urinar, são sintomas relacionados a doenças urinárias, tá? Ou doenças tratada com urologista. Aqui terminamos.